Então vamos lá. Abra sua Bíblia, quem a tiver trazido. Se não a trouxe, vai ser projetado aqui. Nós faremos a leitura no livro de Deuteronômio, no capítulo Deuteronômio 30, verso 19. Deuteronômio 30, verso 19. Então vamos lá. Eu vou pedir você que fique de pé em reverência à palavra. Nós vamos fazer a leitura de pé. Deuteronômio 30, verso 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, te louvamos, Senhor, te bendizemos, te adoramos, glorificamos o teu nome, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. E aqui nós estamos, Senhor, para ouvir a tua palavra, que eu seja apenas um instrumento do Senhor aqui. O Senhor sabe das minhas limitações, que não são poucas, mas que eu seja apenas um instrumento do Senhor neste momento. Fala aos nossos corações, fala conosco nessa hora. Encha, Senhor, os nossos corações de esperança, de alegria. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Pode sentar novamente. Já deu para dar uma relaxadinha agora? Primeiro eu queria fazer alguns destaques aqui. Vamos lá. Os chefes da residência, doutor Francisco, fica de pé. O doutor Daniel. O doutor Leandro. Tem mais alguém? A Marcela Felipini chegou atrasada para variar. Fazendo confusão até na igreja, né, Marcela? Brincadeira, pastor. Esses são os chefes presentes. Os outros, alguém tem que trabalhar, né? O hospital não para e nem fecha as portas. Mas enfim, dá honra a quem merece honra, a Bíblia diz. Agradeço a presença de vocês, Deus abençoe a vida de cada um, a família. Amém? Pode se assentar. Eu li apenas um versículo bem claro, né? Deus nos coloca, e tem testemunhas, inclusive, de uma escolha. Escolher entre duas coisas apenas. Ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. A nossa vida é feita de escolhas. Todo dia a gente faz escolha. Você mesmo agora para vir para cá. Você pode ter vindo pela avenida aqui da Unimed, que eu acho que é a Avenida Rio Branco, se não me engano. Você pode ter vindo pela Silviano Brandão. O que você comeu hoje, você escolheu. Escolhas fáceis. Algumas escolhas não tão fáceis. Qual a profissão que eu vou seguir o resto da minha vida? Com quem eu vou me casar? Não é verdade? Então a gente vive de escolhas. E Deus nos coloca e nos dá uma dica. Escolha, pois, a vida para que viva você e os seus filhos. E o que é a vida, afinal de contas? Qual o propósito da vida, se é que ela tem algum? O que é viver? Você vive ou você apenas existe? Ou é a mesma coisa?
viver é o mesmo que existir? Bruno Tolentino tem uma frase, eu ouvi pronunciar, não sei exatamente se a frase é dele, ele diz assim: existir, os meus cães o fazem muito bem. Então, viver e existir não é a mesma coisa. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho o que é a vida, do que ela é composta, do que se compõe. Há duas maneiras, basicamente, de você ver a vida. Duas. Você pode ver a vida de uma maneira, vamos dizer, um pouco pagã, do ponto de vista de um ateu, as religiões orientais, a nova era, por exemplo, e eles acreditam que a vida não faz nenhum sentido, que a vida é o acaso, é sorte e azar, não faz nenhum sentido. E dentro dessa visão, dessa teoria, a vida seria algo em busca do quê? Do prazer, da satisfação pessoal, essa busca desenfreada, que tem um nome. Isso chama hedonismo, é a busca do prazer apenas. Essa não é a nossa visão. A outra maneira de você enxergar a vida é crer que existe um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas e que governa todas as coisas. E dentro dessa história nós estamos inseridos, nós seres humanos. E assim como a história, nós temos começo, meio e fim. Dentro dessa visão que eu coloquei, de outras religiões, inclusive, algumas pregam que você pode ter, inclusive, várias vidas. Você pode nascer várias vezes, você vai morrer várias vezes, você vai voltar aqui. Mas nós não acreditamos nisso. Manuel, coloca aí, Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentará o juízo. Você não vai nascer várias vezes, morrer várias vezes e viver várias vezes. Você vai nascer uma única vez, você vai crescer, vai desenvolver e vai morrer uma única vez. E depois que você morrer, olha o que está escrito ali. Você enfrentará o juízo. Você vai ser colocado diante de Deus e não tenha dúvida, você vai prestar conta de tudo que você fez. Então a nossa vida ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Das poucas certezas que a gente tem é que a gente vai morrer. E o que é morrer? O que é a morte? A morte é o fim? Não. A morte não é o fim. A palavra morte significa separação. A morte veio em função do pecado de Adão e Eva. Amém? Foi criado essa separação entre Deus e os homens. A morte não é o fim. É o fim da nossa estadia aqui. Amém? E não tenha dúvida, você vai prestar conta. Aqui eu queria até abrir um parênteses. A parábola dos talentos. Inclusive, queria convidar vocês, todos os domingos nós estamos aqui às 9 horas, das 9 às 10, nós estudamos a Bíblia. Nossa EBD tem sido uma bênção, temos estudado, inclusive a revista que estamos usando atualmente, são as parábolas de Jesus. Jesus, que era o mestre do ensino, usava as parábolas, e uma delas é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos mostra que Deus te deu capacitação, te deu um monte de coisas. E depois Ele vai te cobrar o que você fez com essas coisas que Ele te deu. E já que eu nasço uma vez, que eu vivo só uma vez, a vida tem um caráter de urgência. A vida é aqui
e é agora. Não pode ser deixado para depois. Eu não posso perder tempo. Eu não posso errar o alvo. Eu tenho uma única chance. Só que para acertar o alvo, eu preciso de usar a ferramenta correta. Assim como um diagnóstico, você precisa fazer uma boa anamnese, você precisa da propedêutica adequada, você faz exames complementares e dá o diagnóstico preciso e vai fazer o tratamento. Na vida espiritual é a mesma coisa, na vida cristã é a mesma coisa. Você precisa usar as ferramentas corretas, no momento correto e da forma correta. Um dos grandes problemas da nossa vida, muitas vezes, é o que é? A gente não sabe o conceito das coisas. E como você vai acertar o alvo se você não sabe o conceito? Vou te dar um exemplo. O que é felicidade? O que é amor? Aí fora, o que é felicidade? Criou-se padrões de felicidade. Eu preciso ter tal coisa, eu preciso ser tal coisa. Padrões culturais que muitas vezes as pessoas cumprem todo um protocolo cultural, toda uma cartilha e a tal felicidade nunca aparece. Por que será? O que é amor? A melhor definição de amor que eu já li foi numa revistinha e estava escrito assim: amor é uma decisão calculada que resulta em ação. Vou repetir. Amor é uma decisão calculada que resulta em ação. Amor, eu decido amar. Eu decido, eu escolho. Independente da cor, da raça, de qualquer coisa. Amor é isso, não é o que se coloca aí fora. Aí fora coloca que a felicidade é você ter tal coisa, você ser famoso, ter sucesso, conquistar isso, conquistar aquilo. E as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas. Não sei se você ouviu falar, existe o sucesso interior e o sucesso exterior. Eu acho que um grande exemplo de sucesso exterior é o Instagram, Facebook. Lá só tem gente bonita, dentes claríssimos, pessoas saudáveis, felizes. O Instagram é impressionante. Graças a Deus eu não tenho, nada contra quem tem, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook. E, enfim, mas a gente tem que buscar o sucesso interior. Às vezes a gente olha para uma pessoa simples, exerce uma função simples, um trabalho simples, e é pleno de satisfação, pleno de felicidade, e a gente acha que a gente que é feliz porque você tem uma bela profissão, você é famoso, você tem isso e você tem aquilo. Mas o seu travesseiro sabe que de noite você chora, que você busca um monte de coisa e no final do dia você não achou aquilo que você buscou, e a dose do remédio só aumenta, não funciona mais, e aí cria dependência, a dose de outras coisas, enfim. Então, para a gente acertar o alvo, a gente precisa saber exatamente o que a gente está buscando. Amém? A Bíblia diz lá em Mateus 22, 29, errais, pecais por desconhecer as Escrituras. E o que é a vida? Tem uma música, né, que fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Me desculpe, eu vou usar a palavra destino aqui, pastor. Não é uma palavra muito comum no nosso meio, eu vou usar destino no seguinte sentido. O destino é aquilo que você faz. Não é você que pergunta o que a vida te reserva. É a vida que pergunta para você, Rodrigo, o que você vai fazer diante disso aqui? Você pode ser acometido por uma doença grave, incurável, progressiva. Mesmo nesse momento, você pode achar sentido na vida. O sofrimento faz parte da vida? Faz.
e muito. Inclusive, tem vida que é sofrimento, ela não tem sofrimento. Tem gente que mais sofre na vida do que tem felicidade. E o sofrimento é o que ele nos ensina, ensina muito. Eu estou com um livro aqui de um sujeito chamado Viktor Frankl, um judeu nascido um judeu austríaco, nasceu em Viena em 1905. Esse homem foi levado a um campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra. E ele diz que lhe foi tirado tudo, pastor, inclusive todos os pelos do seu corpo. Quando ele chega lá, a primeira coisa que eles fazem é raspar todos os pelos. Você perde tudo, tudo, até o seu nome. Você tem um número. Lá você é um número, você não é mais um ser humano. E mesmo nisso tudo, você tem que achar sentido. Você precisa achar sentido no sofrimento. E esse homem botou um propósito de reencontrar sua família. Ele não sabia onde estava, se estavam vivos, se estavam mortos. Então ele estabeleceu o propósito para que pudesse sobreviver àquele lugar. E quando lhe tiram tudo, você vai ter um encontro com você mesmo. Aí você vai ver quem é você. Porque às vezes você se escora, se apoia, se estriba no seu dinheiro, na sua beleza, no seu status, no seu poder, na sua profissão. Agora, quando você não tem mais nada, você encontra você mesmo. E muitas vezes o encontro não é muito agradável. É no sofrimento que você encontra, ou que você mostra o caráter. Então, o que é a vida? Olha o que ele diz aqui. Ao olharmos para as coisas, fica tudo demonstrado que, em essência, é irrelevante quanto dura uma vida. A morte representa o pano de fundo em que nosso ser é precisamente um ser responsável. E aqui, quando você acha um sentido na sua vida, pouco importa se ela vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 50 anos. Não importa o tamanho do livro da sua vida. O que importa é o conteúdo das páginas, é a densidade das páginas. O seu livro pode ter apenas 10 páginas, mas páginas densas. E ele coloca aqui que às vezes você pode, mas é fácil você falar, você tem uma bela profissão, Quem diz que a nossa vida se resume à profissão, ao nosso trabalho? Tem muito mais coisa a nossa vida. E ele não está falando do tamanho do círculo de influência que você tem. Às vezes, como eu falei, você pode ter uma pessoa simples que tem um círculo pequenininho de influência, mas o círculo dele está completo. A vida dele faz todo sentido. Ele tem pleno sentido de vida, enquanto o seu círculo é gigante, mas pouco preenchido. A sua vida não faz muito sentido. Veja o exemplo de Jesus. Jesus viveu 33 anos. Quanto tempo durou o ministério dele? 3 anos. É o tempo de uma residência. A residência de anestesia tem 3 anos. Olha o que Jesus fez em 3 anos. Olha a obra dele, em 3 anos. Então a vida tem esse caráter de urgência, é para agora. Não perca tempo. Não perca seu tempo com coisas que não vale a pena. A Bíblia fala que para você aproveitar enquanto é jovem, porque vai chegar uma época que você vai ficar velho e até um gafanhoto aqui na palma da sua mão vai pesar. E aí você vai lamentar. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? É lá no hospital que a gente vê muitas vezes o fim das coisas. O sujeito fumou a vida inteira e fumou muito. Aí ele fica com DPOC e vai lá, pastor. Põe oxigênio. E deve ser terrível você ter fome de ar. Você está respirando e quer mais oxigênio e o oxigênio já está 100% e o paciente está ali angustiado. Então é no hospital que a gente vê o fim das coisas. E sobre a morte?
Que sentido tem? Nós nascemos, crescemos e morremos. Que sentido faz isso? Que sentido tem a morte? Pois bem, eu vou te mostrar o que o Viktor Frankl fala. Ele diz assim, vamos pegar a questão por outro ângulo. Você me pergunta o que é a morte e que sentido traz a morte para a vida. Então tá. E se você fosse eterno, ao invés de mortal, o que você ia realizar? Ah, não vou fazer hoje não, deixa para amanhã. Ah, não vou fazer amanhã não, deixa para depois. O que você ia realizar se não fosse a morte? Depois que você nasce, todo dia você caminha para a morte. Você está morrendo um pouquinho a cada dia. Ai de nós, se não fosse a morte, que realização você faria? Nenhuma. A morte traz realização à nossa vida, porque ela está vindo e você tem que fazer algo. Se você fosse imortal, você não faria nada. Ficaria tudo para amanhã, para depois. Fazer para quê? Então a morte traz esse sentido. Mas voltando, estou falando de morte, porque falar da vida, você tem que falar de morte. O sofrimento faz parte da vida, por isso que eu falei. Mas o que a vida não é? Voltemos aqui. A vida não é uma busca desesperada, incessante, da felicidade. Por que a vida não se resume à busca de felicidade? Como eu falei, o que é felicidade? A vida não é uma busca pela felicidade, pelo simples fato que felicidade não se busca. Felicidade se constrói ao longo da caminhada. A felicidade ela está no retrovisor, você olha e vê o que você deixou para trás, o que você fez. Então não se busca, ela não é um alvo, não é um objetivo, é aquilo que você constrói ao longo da vida. Isso sim é felicidade. Então se você não souber o conceito das coisas, você não vai alcançar nunca. Não são padrões, não um corpo perfeito. Não. A felicidade está no caminho percorrido. Um sujeito chamado Rabindranath Tagore, indiano, disse o seguinte: adormeci e sonhei que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era obrigação. Trabalhei e vejo que a obrigação era alegria. Então a nossa alegria está na nossa realização, está no trabalho. E não se resume ao nosso trabalho laboral, é a nossa obra. Inclusive tem um livro, né? Qual que é a sua obra? Quando você chegar diante de Deus lá, que você vai entregar para Deus, falar que está aqui, Senhor, a minha obra, o que você vai entregar? O que você vai entregar para Deus quando chegar lá? E esse simplesinho, às vezes, vai chegar lá, a sua obra, o seu livro, filho, e falar, Senhor, está aqui a minha obra. Ela é pequenininha. O meu livro é fininho. Mas está cheio de sentido. A minha realização foi plena. O que você vai oferecer? E a Bíblia diz, ao que mais foi dado, mais será cobrado. Amém? Então o que sentido faz a vida? O que é a vida? Olha só, o modo de você enxergar a sua vida vai moldar a sua vida. Romanos 12, 2. O modo de você enxergar a sua vida molda a sua vida. Parece óbvio, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em primeiro lugar, eu separei aqui. O que é a vida? A vida é um teste. A vida é um grande teste. Ou provação, uma palavra mais adequada, talvez. A vida é uma grande provação. Às vezes a pessoa, né, tem no meio nosso, né, às vezes, enfim, essa coisa de achar que alguém está passando dificuldade, tem pecado, está acontecendo algo. Não. O Jó era um homem reto, justo diante de Deus,
E aconteceu tudo. Jó estava sendo provado, testado. Abraão foi testado? Foi, e muito. Passou no teste? Pois é. E nós estamos passando o nosso teste? Muitos homens da Bíblia foram testados. E os testes tanto desenvolvem quanto revelam o nosso caráter. Como eu disse, é na pressão que se vê o caráter de alguém. É nessa hora que você vê quem é quem. A gente aprende muito mais com o sofrimento do que com as vitórias, muitas vezes. Uma outra definição, uma outra particularidade da vida. A vida é uma incumbência de confiança. Somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá. Devemos reconhecer sempre que Deus é o dono de tudo. Salmo 24, 1. Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então nós somos mordomos, nós estamos aqui cuidando de coisas de Deus. A Bíblia diz: nu saí do ventre da minha mãe e nada vou levar desse mundo. Nada você vai levar daqui. Você pode juntar quando você morrer. E aí eu te digo, o dia que você morrer, seu caixão vai estar aqui, ó. Você vai estar mortinho, vai ter aquele monte de gente lá. O que você queria que as pessoas pensassem ou falassem na beira do seu caixão? O que as pessoas vão falar? Porque você não leva nada, você deixa. Você deixa um legado. Você não leva nada. A vida é uma atribuição temporária. Nunca se esqueça de duas verdades. Preste bem atenção. Em comparação com a eternidade, a vida é extremamente breve. Uma vez eu vi um pastor exemplificando o que seria eternidade, achei bastante interessante. Ele fez o seguinte exercício: imagina um beija-flor que vai tentar esvaziar o mar, indo lá, pegando uma gotinha de água, tirando e trazendo para cá. Ele vai lá. Quanto tempo você acha que ele ia demorar para fazer isso? Aí ele diz assim: isso seria apenas o primeiro dia da eternidade. A terra é apenas a sua existência temporária. Você não ficará aqui por muito tempo. Então não fique muito apegado às coisas deste mundo. Amém? Veja lá, Salmo 39, 4. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. A gente não é nada. Nada. E eu queria encerrar e deixar a pergunta que eu já fiz aqui. Você vive ou você existe? Diante do que eu falei aqui, você vive ou você existe apenas? Qual seria então a vantagem de viver uma vida com propósito? Como bons seres humanos que somos, sempre queremos vantagens. O que eu ganho em fazer isso? Em primeiro lugar, conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. A sua vida precisa fazer sentido. Isaías 49, 4. Isaías capítulo 49, verso 4. Mas eu disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus.
Às vezes não é o excesso de trabalho que te cansa, mas um trabalho sem sentido. Alguma coisa que não faz sentido. Tem aquele mito do Sísifo. O sujeito ele foi castigado, e ele tinha, pastor, que ele foi castigado pelos deuses e o castigo dele era pegar uma pedra na base de uma montanha e levar lá para cima. Na hora que ele chegava lá em cima, ele estava tão cansado, a pedra rolava de novo. Aí ele fazia tudo aquilo. Imagina você fazer aquilo eternamente. Faça a sua vida ter sentido. É você que vai fazer. Você que escolhe. A situação pode ser a pior possível, mas ela pode ser melhorada. Olha aqui o que o Vitor Frankl fala. Eu vou ler aqui o que ele escreve. Não há situação que não possa ser melhorada, ou pela realização, ou pela tolerância. Ou mudamos o destino, se for possível, ou o acolhemos de boa vontade, se for necessário. Estou terminando. Segundo, conhecer seu propósito simplifica a sua vida. Provérbios 13, 7. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Tem gente que é tão rico, tão rico. Aliás, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Conhecer seu propósito direciona a sua vida. Uma frase bem batida. Para aquele que não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Efésios 5,17. Portanto, não sejam insensatos, ou loucos também pode ser colocado ali. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Quarto, conhecer seu propósito estimula a sua vida. Fazer algo com amor, com sentido, é muito melhor do que ficar. Às vezes você levanta todo dia a mesma coisa. Conhecer seu propósito prepara você para a eternidade. Estou terminando. A vida de um homem é marcada por 3 coisas. Guarde bem. A vida de um homem é marcada por 3 coisas: coragem, objetividade e senso de responsabilidade. Essas 3 coisas. E ninguém foi mais corajoso do que Jesus. Teve mais objetividade do que Jesus. E teve mais senso de responsabilidade do que Jesus. Talvez você morra pelo seu filho, mas morrer por alguém que você nem conhece. Objetividade. Ninguém tirava Jesus do foco. Pedro, certa vez, tentou tirar Jesus do foco. Mais ou menos assim, né? Ele dizendo para Jesus: o Senhor é o Filho de Deus, você tem todo o poder, não precisa passar por isso. O que Jesus responde? Afasta de mim, Satanás. Jesus sabia o que ele veio fazer aqui e ele ia fazer de qualquer jeito. Ninguém tirava Jesus do seu foco. E senso de responsabilidade. Quanto disso falta? Você vê um jogador de futebol, o cara é famoso, cheio de dinheiro, tem não sei quantos milhões de seguidores, o cara não tem
senso nenhum de responsabilidade, nenhum. Vai lá no Instagram e posta uma besteira absurda. Aquilo repercute no mundo inteiro. O cara não tem um senso nenhum de responsabilidade, nenhum. Nenhum. Ele não sabe o que ele representa. Nós estamos sendo observados o tempo todo. Às vezes uma atitude sua faz diferença. Em qualquer lugar que você esteja, as pessoas estão olhando para a sua atitude. E se você se diz um cristão de verdade, você precisa ser notado pelas pessoas, que você tem alguma diferença. Você vai ficar fazendo a mesma coisa que todo mundo faz? Se você misturar ovo, farinha e leite, vai dar sempre a mesma coisa. O que falta hoje, demais, senso de responsabilidade. A existência, ela só vai ser sua, você só vai ser autêntico se você tiver responsabilidade pelo que você faz. Só assim a existência vai ser sua. Porque senão a gente é um... Como assim eu faço uma coisa e não tenho responsabilidade? Prega-se aí fora que eu sou assim, nasci assim, cresci assim. Isso não existe. Você não veio aqui para ser feliz. Sinto muito lhe informar. Você não está aqui para ser feliz. Não do jeito que o mundo coloca. A sua felicidade vai estar em realizar aquela obra que Deus tem para você. Você não está aqui para fazer o que você gosta e o que você quer. Isso é coisa de criança. Criança que só faz o que gosta e o que quer. Isso chama-se imaturidade. Como você mede uma pessoa se ela é madura ou não? É aquela pessoa que faz o que é preciso, aquilo que é necessário. Ah, eu não vou, eu só faço. Não. Ninguém foi maior do que Jesus. Foi o mestre dos mestres da vida. O homem mais feliz da história. Realizou a maior obra. Por quê? Atrás daquela cruz ele via você. Jesus via você já. Aqui. Hoje. Amém? Então eu queria voltar à minha pergunta. Diante de tudo isso que eu disse e que eu falei, a vida não tem nada de absurdo. O que não faz sentido e o que é absurdo é você jogar a vida fora. Isso sim é absurdo e sem sentido, você jogar a vida fora. O Viktor Frankl, ele mesmo fala aqui, quando eu li sobre ele, eu não acreditei muito, mas depois lendo ele mesmo. O paciente chegava no consultório dele e falava isso, falava aquilo, e reclamava a vida assim, 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 ia falando, reclamando. Psiquiatra. Quando a pessoa acabava de falar, ele virava e falava assim: você já pensou em se matar? Suicídio? Aí a pessoa se assustava de imediato e: doutor, vim aqui para o senhor me ajudar. Eu tenho filho para criar. Eu tenho um monte de coisa. Então, por que você não... Ele diz que o suicídio é mais ou menos o sujeito que está jogando xadrez, e aí ele está encurralado, não tem mais o que fazer, ele pega o tabuleiro e joga fora tudo. O suicídio é mais ou menos isso. O sofrimento, ele vai vir. Você tem que dizer sim ao sofrimento, você tem que recebê-lo da maneira correta. Porque não adianta você fugir, você vai encontrar ele ali de novo. Aí eu te pergunto, você vive ou você apenas existe? Qual é a tua obra? Amém? Eu queria chamar os meninos aqui, a gente fazer o pastor vem e a gente faz uma oração para encerrar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Eu agradeço muito a visita de todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, né, pastor, todos os domingos, às 9 às 10, na escola bíblica. E 10 às 11, o nosso culto. Agradeço de coração a presença de todos. O doutor Adilson chegou depois. Fica em pé aí, doutor Adilson. O doutor Adilson também é chefe lá da residência, tanto do Santa Paulo como do Hospital Regional. Vem cá em cima aqui. Vai.
Não sei se o doutor Adilson quer uma palavra, o doutor Francisco. Palavra do senhor. Queridos, quero agradecer. Eu não sei como é que vocês. Opa, pode ficar à vontade. Como é que vocês conhecem o Rodrigo lá no meio de vocês, viu? Tesourinha? Por que tesourinha? Cada Naide? Tesourinha da Naide. Tesourinho, a de tesouro. Ah, sim, viu, Naide? Tesourinho da Naide. Bacana. Nós temos muitas pessoas queridas aqui na nossa igreja, temos alguns médicos, todos eles são gente assim do coração, né? Mas eu brinco sempre com o Rodrigo que ele é o que tira a minha dor. Eu quero parabenizar vocês por esse momento da vida de vocês, que vocês sejam bem-sucedidos. Espero nunca encontrá-los. Mas foi assim que eu conheci o Rodrigo, né? Num centro cirúrgico, fazendo cirurgia, extração da tireoide. Eu conheci o que veio se tornar um irmão e um amigo, né? Rodrigo citou muito o Viktor Frankl aqui. Quem conhece aqui? Só para eu ter uma ideia. Alguém conhece o Viktor Frankl? Uma pessoa? O Viktor Frankl foi um psiquiatra que viveu no nazismo dentro do maior campo de concentração do nazismo, foi o Auschwitz, acho que é assim que pronuncia. Imagina um psiquiatra dentro do campo de concentração, né? E ele escreveu um livro chamado Em Busca do Sentido da Vida, ou O Sentido da Vida, né? Vale a pena você ler esse livro. Ele é fantástico. Deixa eu ver aqui. Em Busca do Sentido, não é esse. Esse aqui é sobre o sentido da vida. Depois ele fundou uma terapia fantástica. Em Busca do Sentido da Vida. A presença ignorada de Deus. Muito bom o Viktor Frankl. E ele fundou a logoterapia, que é justamente uma terapia voltada para o sentido da vida, né? Eu acho que isso aqui foi um tema muito marcante aqui hoje. O sentido da vida. Então, que a vida de vocês faça sentido para vocês e faça sentido para outras pessoas também, né? Deus os abençoe. Nós vamos orar ao nosso Deus e assim nós vamos encerrar. Vamos ficar de pé. Quero mais uma vez agradecer. Eu quero lembrar o seguinte, lá na saída, nós preparamos um mimo para vocês, tá? O pessoal que veio aqui nos visitar hoje, o pessoal do hospital, o pessoal que está formando. Só que nós tivemos pouca fé, né? Então, é um por casal ou um por família. Se você estiver sozinho, é um com você mesmo, tá certo? E vai ser distribuído lá na saída para você. Senhor, nós queremos agradecer muito a Deus esse momento tão especial. Muito obrigado pela vida do Rodrigo, Senhor, que o Senhor tem usado de uma forma muito poderosa. Uma pessoa, ó Deus, que exala a fé cristã, que exala o cristianismo bíblico. E eu louvo ao Senhor pela vida dele. E também, ó Deus, eu me uno agora a cada um desses residentes formandos aqui hoje. Eu me uno a eles na alegria que eles estão vivendo. Nesse sentimento, ó Deus, de que estão concretizando alguma coisa e caminhando ainda para frente em outras. E eu peço a Deus que o Senhor os use poderosamente na vida daqueles que, ó Deus, passarão pelas mãos deles. Dê habilidade, dê responsabilidade, dê conscientização dessa missão, ó Deus, porque não é uma simples profissão, é uma vocação que o Senhor deu a eles. Eu louvo o Senhor por eles. E louvo ao Senhor e agradeço pelos outros médicos que tutoriaram a vida deles, que trabalharam ali ensinando a eles, ó Deus, passo a passo, de como eles vão agora enfrentar os centros cirúrgicos, como que eles vão realizar profissionalmente essas habilidades. Eu agradeço ao Senhor pela vida deles também, que o Senhor dê a eles, a esses mestres, a esses professores, a esses tutores, toda a inteligência, toda a sabedoria, ó Deus, para transmitir os seus conhecimentos a tantos outros que virão e que passarão pelas mãos deles. Louvado seja o Senhor pela vida deles. Agradecemos, ó Deus,
e entregamos esse culto em tuas mãos, em nome do poderoso Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Pode bater palma para eles? Que Deus abençoe a vida de vocês. Né? Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Forte abraço. Deus abençoe. Deus abençoe.